Imagine uma comunidade afetada por altos índices de desemprego. Então, uma organização decide implementar um programa de qualificação profissional para os jovens do local, chamado Valorização Profissional. Como tiveram uma quantidade de inscritos superior à quantidade de vagas, a organização optou por selecionar aqueles jovens com maior vulnerabilidade social. Um grupo de pesquisadores decide avaliar os impactos do projeto sobre o salário dos beneficiários, entrevistando dois grupos distintos. Pessoas que passaram pelo treinamento, que chamaremos de grupo de tratamento, e pessoas que não passaram pelo treinamento, que chamaremos de grupo de controle. O interesse dos pesquisadores é saber se o salário do grupo de tratamento aumentou depois de um tempo. E sabe o que eles descobrem? Que os beneficiários do projeto recebem, em média, R$ 50 a menos do que o outro grupo. Será que o projeto Valorização Profissional não teve impacto? Como optou-se por selecionar os jovens mais vulneráveis, não podemos garantir a semelhança na média entre o grupo de controle e grupo de tratamento. Se não considerarmos essa diferença entre os grupos no momento da avaliação, podemos chegar a conclusões ingênuas sobre os impactos dos projetos sociais. Por isso, existem técnicas que nos permitem controlar as diferenças entre os grupos. Assim, podemos estimar o efeito causal do projeto. A técnica regressão, por exemplo, permite isolar características que acreditamos tornar os grupos diferentes, que afetam um indicador de impacto, tornando os grupos comparáveis. Mas esse método só controla por características observáveis pelo avaliador, como, por exemplo, a experiência profissional. Nós conseguimos controlar o efeito da experiência profissional sobre o salário pelo método de regressão. Mas existem outras características que também podem afetar o salário e que o avaliador não observa, como, por exemplo, a inteligência. Uma pessoa mais inteligente pode ter mais chances de receber um salário maior. E a técnica da regressão não é eficiente para controlar esse tipo de característica. A questão é que esse projeto pode envolver variáveis que não são observadas e que interferem no desempenho de cada profissional, como habilidade, sociabilidade, inteligência, etc. Então, como fazer para medir o impacto de um projeto considerando as variáveis não observadas? O avaliador precisa ter as informações sobre os grupos de tratamento e de controle em 2 períodos de tempo, ou seja, no período anterior ao programa social e no período posterior ao programa social. Se os pesquisadores conseguirem analisar a média de salário de ambos os grupos antes do treinamento, poderão observar melhor as diferenças de rendimento antes do projeto que foram causadas por todo tipo de característica ou situação, até aquelas que não observamos. Dessa forma, vão notar que alguns anos antes do projeto, os vendedores do grupo de controle ganhavam em média R$ 950 e hoje ganham R$ 1.050. E as pessoas que passaram pelo treinamento recebiam em média R$ 700 e após o projeto ganham R$ 1.000. Ou seja, quem não passou pelo treinamento aumentou seus ganhos em R$ 100, já quem passou pelo treinamento teve um aumento de rendimento de R$ 300. A conclusão é de que o projeto teve um impacto positivo de R$ 200 nos rendimentos de quem passou pelo treinamento. A técnica de olhar para o antes e depois do projeto é chamada de diferenças em diferenças. Como a renda inicial é considerada, é como se as condições iniciais tivessem sido controladas. Então, resolve-se o problema das diferenças existentes antes do tratamento entre os indivíduos que participaram e os que não participaram do programa. Essa técnica é muito importante, pois aumenta a precisão da avaliação ao permitir o controle sobre variáveis não observáveis. Isso evita conclusões equivocadas nas avaliações de alguns projetos sociais.